Olá turma, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Gabuardi e hoje nós vamos aprender o porquê que a construção da riqueza não começa no nosso bolso e por que eles não querem que você aprenda isso. Antes de mais nada, solta a vinheta. Veja se a seguinte história lhe soa familiar. Quando somos jovens, nossos pais dizem que podemos ter tudo o que queremos, podemos ser o que quisermos, basta trabalharmos duro, sermos esforçados, entrarmos numa boa escola, podemos sair médicos, engenheiros, advogados, enfermeiros, professores, administradores, o que quer que seja. E durante o tempo nosso de instituição, de escola, de faculdade, nós somos ensinados a criar uma carreira, a ter um emprego, a ter uma ascendência hierárquica para talvez um dia nos tornarmos diretores de uma empresa. Porém, neste meio percurso, ninguém nos ensina a tratar e lidar com o dinheiro. Hey fellas, look what I found in my pocket. Look, a year's salary right here. What I call them? Fun coupons. See that? A fun coupon. Ninguém nos ensina a buscarmos ser empreendedores, abrir a própria empresa, afinal é muito arriscado no Brasil fazer isso, já que quase 70% das pequenas empresas no Brasil fecham a porta em menos de 10 anos. Eu não quero que o meu filho corra esse risco, eu não quero que o meu filho esteja nos 70% que vão perder todo o dinheiro deles abrindo um negócio que não vai dar certo. E nós não queremos que nossos filhos se tornem a estatística, por isso queremos uma vida melhor para eles. Porém, esse pensamento gera exatamente o efeito contrário, no qual, por não possibilitarmos a possibilidade da grandeza, nós condenamos a mediocridade. E eu não estou dizendo que uma profissão, uma carreira por si só ela é medíocre, de maneira alguma. Eu estou falando que nós moldamos a mentalidade da mediocridade. Como assim? Quantos de vocês assistiram do outro lado, na mesa de jantar, conversam sobre dinheiro, conversam sobre finanças, ou conversavam com os seus pais, ou conversam com os seus filhos? Eu cheguei inclusive a ouvir, nessa mesa não se fala sobre dinheiro, vamos falar de outras coisas. Porém, pessoal, quando que os filhos vão aprender, quando que nós vamos aprender a lidar com o dinheiro, a lidar com as finanças? Você deve conhecer alguns usos para o dinheiro, como pagar contas, pagar boletos, comprar coisas. Porém, essa é uma das pontas entre uma gama de possibilidades que essa tão interessante ferramenta nos oferece. E por que as pessoas não conhecem os outros usos para o dinheiro ou conhecem e não vão atrás? Muito por causa do que nos é passado ao longo da nossa criação, ao longo da nossa evolução. As pessoas que têm dinheiro querem que os filhos nunca se preocupem com o dinheiro, então não conversam sobre isso. E isso é um erro. Não conversar com o dinheiro faz com que as pessoas não entendam sobre o dinheiro. Por mais que venham-se de impérios, as pessoas não sabem como lidar com o dinheiro. E a outra ponta, ela é tão prejudicial, se não pior, na qual as pessoas que não têm dinheiro querem que os filhos aprendam a ser felizes sem ele. E isso também é um erro. As pessoas têm que ser felizes além do dinheiro, não apesar dele. Vocês percebem a diferença que tem na mentalidade entre as duas coisas? E quem aqui nunca ouviu ao pedir para os pais, ou já falou para os filhos, que pede alguma coisa que é um pouco cara e fala: acha que eu sou feito de dinheiro? Não temos dinheiro para isso, eu não tenho como comprar isso agora. E essa é a mentalidade da pobreza. Independente de quanto capital ou patrimônio a pessoa tenha, essa é a mentalidade pobre. A mentalidade rica nunca faz uma afirmação fechada, ela se questiona: o que eu posso fazer para conquistar isso? Quais são as minhas atitudes para conquistar de fato isso que eu almejo? Nunca se esqueçam que toda pergunta ela abre a mente, a afirmação a fecha. A afirmação é um caso encerrado. Quando você fala, eu não consigo fazer isso, tenha plena certeza que você está certo. Quando você se questiona o que eu posso fazer para alcançar isso, a sua mente se abre para ideias. Você começa a enxergar oportunidades onde você não via antes. Você abre a cabeça e começa a direcionar na busca de respostas. E no outro cenário, você para de procurar uma resposta porque você mesmo se deu ela e nós aceitamos isso, por mais medíocre que ela seja. E infelizmente a pobreza ela é ensinada para as pessoas. E eu reforço, não tem absolutamente nada a ver com salário. Existem muitas pessoas pobres com altos salários e muitas pessoas de mentalidade rica com baixos salários construindo alguma coisa melhor para o futuro. E construir alguma coisa melhor não é só juntar patrimônio, é a forma que você junta e a forma que você vai administrá-lo para frente. É como você administra os seus valores. Isso é facilmente explicável com casos e mais casos de pessoas que ganham na loteria e em poucos anos voltam à falência.
65% de atletas profissionais, 5 anos após se aposentarem, declaram falência, muito porque eles vieram de famílias pobres e toda aquela imersão em dinheiro, provavelmente eles não souberam lidar com aquilo e logo retornam. Eles não estavam acostumados a lidar com o dinheiro, por mais que eles fossem ricos, nunca deixaram de ser genuinamente pobres. Mas Matheus, eu tive má sorte, todos temos má sorte, eu já tive má sorte, já tive gente que enfiou faca nas minhas costas, já tive crises financeiras. Não é o que acontece com você, é como você reage. Tem gente que cresce com os problemas, tem gente que se apega a eles como uma desculpa. A desculpa é muito mais confortável, porque aí, e se não tivesse acontecido isso, eu teria, são as piores frases que você pode falar. Enquanto quem internaliza que os problemas acontecem e fazem parte, busca soluções, não fecha a mente para isso. E quem cresce com isso, perde o medo de errar. E perder o medo de errar é uma coisa fantástica, uma coisa libertadora. Não devemos nunca premiar o erro, é óbvio que não. Porém, não podemos ter medo dele. É nesses momentos que nós crescemos como ser humano. E eu falo isso como uma pessoa que veio de exatas. Eu sou engenheiro formado, dou aula de finanças, trabalho com a Bolsa de Valores com investimento. Eu vejo mais números todo dia do que eu via minha vida inteira na faculdade. Eu tenho plena convicção que o que vai me tornar rico não é saber analisar os números, é me conhecer, saber avaliar as oportunidades que derivam de pessoas, que derivam de comportamento, de valores e de atitudes. As pessoas não ficam pobres porque elas falham 1, 2, 10 ou 1000 vezes. Elas ficam pobres quando elas param de tentar, quando elas param de buscar alguma coisa melhor para elas, quando elas aceitam um cargo em uma empresa e desistem de abrir a empresa que elas queriam. Elas abrem mão do sonho delas para perseguir o sonho de alguém e trocam isso por um pequeno salário ou por um salário muito grande e não estão construindo nada de valor. De outra maneira, você vai ser eliminado de um jogo que você nem sabia que estava jogando. E tem pessoas que dizem, mas eu não me importo com o dinheiro. Não tem problema nenhum, mas tenha plena convicção que ele também não vai se importar com você. O dinheiro vai te tratar com o exato respeito que você o trata. Ele não é uma coisa ruim, ele não é uma coisa boa, ele é uma ferramenta e deve ser usado e tratado como tal. Eu escuto muito que os ricos são gananciosos. O Robert Kiyosaki, autor do excelente livro Pai Rico, Pai Pobre, diz que os pobres que são gananciosos, não os ricos. E eu concordo com ele, porque as pessoas ricas têm que abrir mão de algo na construção da riqueza dela. Seja abrir mão do tempo, seja abrir mão do medo, seja abrir mão da própria energia ao longo do dia para conquistar algo. E só constrói riqueza quem gerou valor para os outros, gerou valor para a sociedade, gerou valor para o seu cliente e conseguiu perceber que no valor tem um preço. Não que o preço tenha um valor, isso é completamente diferente. Enquanto que na visão do Kiyosaki, as pessoas pobres que são gananciosas, porque elas recebem o salário, pagam as contas, com o que sobra elas consomem. Elas não estão gerando valor para a sociedade. Isso para ele é a real definição da ganância. Você não contribuir, não gerar valor além de você. E quando as pessoas não sabem o que fazer com o dinheiro, elas fazem a pior coisa do mundo, que é qualquer coisa. E qualquer coisa te gera qualquer resultado. Nunca se esqueçam, meus amigos, tudo é uma questão de construção de mindset. E a construção da riqueza, ela não começa no bolso, ela começa na cabeça. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no nosso canal para ajudar no nosso trabalho. Espero ter contribuído. Um fortíssimo abraço, até a próxima.